Pessoal, tudo bem? Hoje esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, porque eu queria mostrar em detalhes aqui como é que eu faço a marcação. Nesse teste, eu acho que eu não fiz isso ainda, mas eu queria colocar no gráfico de 240 minutos para a gente fazer algumas marcações aqui, né? Se a gente enxergar. E a primeira coisa que eu queria fazer é apagar essa marcação que a gente fez aqui nesse FVG de número 1, tá? Por que que eu vou apagar? Porque o preço já desceu, ainda que tenha fechado acima, ele já desceu muito, tá? Então eu particularmente prefiro apagar essa marcação aqui, certo? Aqui ainda não vejo necessidade de apagar outra marcação e nem fazer mais marcações. Então eu vou para o gráfico 60 minutos. Então, o que eu enxergo aqui? Que a gente tem um bloco de ordens que já está marcado. Aqui também eu vou fazer uma marcação bem aqui, ó, nesse topo, certo? Uma linha pontilhada. Se chegar até aqui, se o preço chegar até aqui, eu vou entender que tem uma venda. Gráfico de 30 minutos. Vou fazer uma outra marcação aqui abaixo. Se o preço chegar até aqui, eu vou entender que tem uma compra. Essa daqui é linha pontilhada, tá? Só para te lembrar, as linhas pontilhadas são suporte e resistência, ok? Gráfico de 15 minutos. Isso aqui é um bloco de ordens, tá? A gente tem um bloco de ordens bem aqui. A gente tem um FVG bem aqui, ó. Certo? O candle de força com volume que rompeu topos anteriores. Então também vou fazer essa marcação aqui. A marcação de FVG eu marco com linha pontilhada, tá? Peço perdão aí pelo barulho. Aqui onde eu trabalho tá tendo Pessoal, peço perdão pelo barulho. Eu não trabalho sozinho aqui nesse ambiente, então tá tendo um barulho lá embaixo, tá? Queria marcar também esse FVG aqui, ó, certo? Tem um FVG aqui também. Vou para o gráfico de 5 minutos ver se eu consigo encontrar mais alguma coisa. Aqui no gráfico de 5 minutos eu consigo enxergar isso aqui, ó. Eu vejo esse topo aqui, certo? Essa resistência, né, na verdade, eu também vejo essa resistência aqui, ó. Então, se o preço chegar por aqui, eu vou entender que nós temos venda, tá? Lembrando que eu só vou fazer trade a partir do fechamento do primeiro candle do dia, certo? No gráfico de dólar, indo para o gráfico de 240 minutos, vou apagar somente essa marcação aqui porque rompeu, né? Fechou acima, enfim. Não tenho outras marcações para fazer. Vou colocar no gráfico de 60. No gráfico de 60 eu tenho esse FVG aqui, tá? Vou fazer uma marcação por aqui. Se o preço chegar até aqui, eu vou entender que existe uma oportunidade de venda, tá? No gráfico de 30 minutos,
Gráfico de 15. O gráfico de 15 eu vou marcar essa resistência aqui, tá? Não fique apegado a nomes, tá? Se você tem dificuldade para decorar nomes assim como eu, não fique apegado, tá? Você não precisa decorar o nome, você só precisa saber que é onde o preço está batendo, tá? Seja na parte de cima ou na parte de baixo do lugar onde o preço está se movimentando, certo? Então vou marcar esse suporte aqui também, essa parte de baixo. No gráfico de 5 minutos, vou ver se tem alguma coisa. Bom, por enquanto não enxergo nada. Então, olhando para uma tendência, a gente for no gráfico de 60 minutos, que é o gráfico mais líquido do mercado, o dólar estava em uma tendência de baixa e agora está buscando uma reversão, tá? Por que que eu digo isso? Estava descendo aqui, ó, em formato de escadinha, certo? Aí aconteceu uma mudança de caráter aqui, ou uma mudança de tendência. O que que é isso? O preço estava descendo, ficou lateral, aí aconteceu aqui no candle de número 8, um candle de força que rompeu topos anteriores, subiu, fez o pullback, subiu de novo, está fazendo outro pullback. Então é interessante pensar em compras, tá? Gente, perdão mesmo por esse barulho aí, não sei nem o que significa isso, mas tudo bem. No gráfico de índice, no gráfico a gente está em uma tendência de alta, certo? Ficou lateral, rompeu fundos anteriores, aí começou uma tendência de baixa, mas fez o pullback aqui, mas ainda está tímido, tá? Então precisava fazer esse pullback aqui e romper para baixo, romper essa linha aqui, tá? Aí seria interessante pensar em uma tendência, ok? Então o que que eu vou fazer por enquanto? Vou apagar essas linhas aqui que já foram rompidas, tá? E vou esperar aí uma oportunidade de trade, beleza? Notícias. A gente teve uma notícia às 8 horas de 3 estrelas e no dólar tem só 1h35 da tarde, tá? Então, relacionada à notícia, a gente não tem nenhuma restrição. Pessoal, estamos aí no nosso primeiro trade no dólar. Então, saímos aqui do nosso primeiro trade, tá? A plataforma travou, mas eu vou deixar essa ordem de compra aqui para ver se a gente consegue fazer um segundo trade, tá? Só a gente está aí no nosso segundo trade. Vamos ver se a gente consegue desenrolar aqui. Como a gente levou um stopzinho no dólar, eu vou tentar buscar alvo de Fibonacci, tá? Então vou colocar uma ordem aqui no 61% e outra no 100%, certo? Vamos ver se dá certo aí a gente buscar esse alvo de Fibonacci aí. Pessoal, então tomamos um segundo stop aqui. Eu vou explicar para vocês o trade de hoje. A gente entrou primeiro no dólar aqui, entramos com uma venda aqui nessa linha pontilhada, não respeitou a nossa marcação, foi lá no FVG, estopou a gente e desceu novamente, tá? Aí aqui no índice eu entrei com uma compra por padrão de FVG. O que acontece? Esse candle de número 7, ele fechou com volume e com um range até interessante acima do candle de número 1, certo? Então eu entrei, coloquei no gráfico de 2 minutos aqui e entrei na metade do candle de número 16 com a ordem de compra, né, para tentar buscar alvos acima. Também não respeitou a nossa marcação e a gente levou um stop aqui. Aí você poderia dizer assim, Thiago, mas tem essa marcação aqui, ó, certo? Só que no gráfico por que eu tive coragem de fazer esse trade aqui, ó? Porque apesar dessa linha, dessa marcação que a gente fez aqui, que é desses topos aqui atrás, o candle de número 5 fechou acima dessa média móvel de 200, entende? Então
eu tive coragem de fazer essa compra aqui. Infelizmente não deu certo e o nosso relatório de performance ficou assim. A gente está negativo aí, certo? Estamos em busca dos 1.000. Só para mostrar aqui para vocês, a gente fez 2 trades, um com 3 contratos, outro com 2. Agora eu imagino que eu vou ter que diminuir a quantidade de contratos aqui, senão a gente vai abaixar a banca demais, né? E a banca já é pequena. Mas enfim, o trade de hoje foi esse e só amanhã agora. Deus abençoe a sua vida.